Oi, tudo bem, amigos? Na disciplina de Psicanálise 1, a gente estudou a estrutura neurótica e as suas subdivisões. A gente estudou a estrutura perversa e as suas subdivisões. E eu fiquei de trabalhar a estrutura psicótica com vocês na disciplina 2, que é a nossa, né? Então a gente vai ter um tempinho nesse final de semestre para estudar como a gente compreende o funcionamento e a estrutura da psicose. Basicamente, vocês já têm uma ideia, já viram alguma coisa comigo sobre a psicose e sabem, né, que se trata de uma organização psíquica, de uma edificação subjetiva que, quando sintomatiza, vai apresentar problemas na relação do paciente, na relação do sujeito com a realidade, né? Então, o psicótico é aquele que, quando sintomatiza, vai ter um déficit na sua interpretação, na sua leitura, na sua relação com o mundo externo. Ele vai ser tão dominado, né? Ser tão tomado pelas suas fantasias e pelos seus desejos internos, que o mundo externo vai ficar problematizado. E daí vem as principais formas de sintoma psicótico, que é a alucinação, né, o delírio e também uma séria dificuldade de se locomover, de constituir laço social, uma séria dificuldade na relação com o outro. Aí vocês vão mais ou menos já perceber o que é o psicótico, né? O que funda, ou o que está no âmago, no eixo dessa estrutura psíquica é aquilo que a gente vai chamar em psicanálise de forclusão do nome do pai. Então, o que caracteriza a estrutura psicótica é a forclusão do nome do pai. Quer dizer o que isso, né? Quer dizer que quando a gente se organiza lá na infância, né? Em relação ao desejo, em relação à castração, em relação à nossa incompletude. Quando a gente se organiza em relação a isso, o nosso psiquismo opera recalcando essas representações, recalcando no inconsciente. Então a gente recalca essas representações dolorosas e elas passam a ser integradas no nosso sistema inconsciente, fundando, vocês já sabem disso, um núcleo central do qual vai orbitar os significantes e as fantasias da nossa psique. Mas, na psicose, a castração, a falta, o significante da ausência, ele não vai ficar recalcado, ele não vai se inscrever no inconsciente, ele vai ser rejeitado, ele vai ser expulso a ponto de não se integrar no sistema inconsciente, no sistema psíquico do paciente. Mas o que não vai se integrar? O significante nome do pai. O significante nome do pai é o significante que opera a função paterna. Então, o significante nome do pai é aquele que permite que o sujeito, que está até então alienado, né, ao conjunto dos significantes do outro, vai permitir que o sujeito possa se constituir em um lugar outro, em um lugar diferente, que permita a ele se nomear como um sujeito único, que permita a ele encontrar no campo do outro uma posição que lhe seja própria. Então ele pode dizer, né? Vamos imaginar que eu sou isso e meu desejo é esse. O neurótico pode fazer isso porque o nome do pai operou. No psicótico, como o nome do pai é forcluído, né? No psicótico o nome do pai é forcluído, ele fica preso, o psicótico, nessa alienação dual com o seu grande outro. E como ele está preso a essa alienação ao seu grande outro, ele não consegue construir uma posição subjetiva que o singularize. Então ele vive, né, nessa relação de alienação ao olhar do outro,
a fala do outro. E isso depois na vida vai aparecer nas suas várias formas de sintoma, que é a sensação que estão olhando os seus pensamentos, que estão controlando o seu corpo, que estão lhe perseguindo, porque ele ficou preso, cativo nessa relação dual. Então é interessante a gente ver isso, né? O quanto a função paterna é importante para produzir no sujeito uma condição de ser alguém único, de ser alguém que tenha a sua própria posição subjetiva validada, legitimada. O psicótico é como alguém que não tivesse endereço, não tivesse domicílio, né? Se alguém pergunta para ti, qual é o teu nome, onde é que tu mora, tu vai dizer o teu nome e tu vai dizer o teu endereço. O psicótico é alguém que na sua estrutura inconsciente não tem esse registro central que diga para ele quem ele é e o que ele quer da vida. Então a sua vida é caracterizada por uma errância. Como o seu aparelho psíquico não se organiza no entorno de um furo central, o seu tecido inconsciente é como se fosse uma cidade que não tem rua principal e que não tem centro. Então imagine Caxias do Sul sem a Avenida Júlio de Castilhos, sem o centro, né? A ponto de que todas as ruas e todas as vielas, todos os bairros passam a ser destituídos de uma referência central que organize essa cidade, esse tecido. Então o psicótico passa a andar pela vida, muitas vezes, fazendo várias coisas destituídas de significação, destituída de valor fálico, né? O que dá mais importância ou menos importância para as coisas. Muitas vezes o psicótico serve realmente como coringa para qualquer coisa, né? Coringa é aquela carta que a gente usa para qualquer coisa. Então, o psicótico, por não estar referenciado ao redor desse furo, ele serve como coringa na mão dos perversos. Muito interessante, portanto, também, que como o simbólico não funciona bem no psicótico, é alguém que não tolera bem um discurso caracterizado pela obliquidade das palavras. Não é alguém que funciona bem num discurso mais metafórico, num discurso mais carregado de duplo sentido. Então, o psicótico é alguém que é habitado por uma estrutura discursiva que funciona muito ao pé da letra, né? As coisas são como elas são, as palavras são aquelas palavras. É difícil o psicótico abrir o discurso para outras possibilidades de leitura, porque ele está muito preso nessa relação sígnica entre significado e significante. Então vocês imaginam a transferência e o manejo do psicótico, o quanto é diferente do manejo do neurótico, né? É alguém que vem trazer as suas certezas, que vem trazer as suas durezas na própria linguagem, no próprio sistema de crenças, e a gente precisa acolher isso, ao invés de quebrar, ao invés de equivocar, que vai só desorganizar o nosso paciente. Então, o psicótico é alguém que é habitado por uma certeza, é habitado por um saber que funciona como mestria. Então, ele não vem supondo um saber no seu analista, ele vem escutando esse saber como verdade ao seu respeito. Então, a nossa fala é escutada no polo real, é escutada como uma fala que porta uma verdade sobre o sujeito, uma verdade dura, que ele não tem nada como dialetizar isso, né? Então a gente tem que cuidar muito com a nossa intervenção. Essas coisas são o que caracterizam o nosso paciente psicótico. Mais ou menos assim, né? O sistema neurótico amarrado no entorno de um furo, né? Amarrado no entorno de um furo, e o sistema, o tecido inconsciente do psicótico, uma cadeia, né, sem uma amarração central. Podemos pensar através desse gráfico. O psicótico ele tem um discurso onde o S1 está colado no S2, que está colado no S3. Então essa cadeia discursiva sem uma iância, sem
um espaço entre um significante e o outro, faz com que ele não possa ser sujeito daquilo que ele sente, daquilo que ele diz, não possa ser sujeito daquilo que lhe passa pela cabeça. Ele vai viver então sempre com a sensação de que o mundo lá fora é que lhe persegue, né? Que são as questões delirantes e alucinatórias. O discurso do psicótico também é um discurso sem pontuação, assim como a sua vida é um discurso sem pontuação, sem vírgula, então a pessoa fala sem parar, pula de um assunto para o outro, né? Porque internamente ela funciona assim, é pura metonímia, não existe uma amarração fixa, né, entre a cadeia dos significados e a cadeia do significante. A relação com o outro é muito conflituosa, porque o outro, o sujeito e o outro não são mediados por uma espécie de filtro, né? Então muitas vezes há uma confusão entre o que é do outro e o que é meu, entre o que o outro disse e o que eu disse, né? O psicótico está muito preso nessa fusão. E a terapêutica basicamente se trata da gente ajudar ele a construir ou a dar um pouco mais de consistência ao que a gente chama de metáfora paterna. Não metáfora paterna, desculpa pessoal, metáfora delirante, né? Metáfora delirante seria ajudar o paciente a estabelecer melhor, a organizar melhor um certo tipo de delírio que seja mais viável, que seja menos incômodo para ele circular na vida, circular no social, sem tantos conflitos, né? É um delírio viável, uma metáfora delirante, como se fosse um remendo que a gente faz numa roupa, né? Como se fosse remendar um buraco de uma roupa e, bom, serve, dá para usar, tá bem? Então, esse é o tratamento do psicótico, ajudar a dar consistência, a construir, a organizar um sistema delirante um pouco mais viável do que aquele que ele está produzindo, né? Psicose nos ensina a importância da função do pai para localizar o filho no registro da lei, no registro da cultura, e para tirar o filho do reino da alienação ao outro maternal. Espero que vocês consigam ter entendido um pouquinho, façam o trabalho e agora vocês vão estudar um pouco melhor sobre a paranoia, que é um dos principais subtipos da psicose. Abração, bons estudos e até mais.